Oi, pessoal. Meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e eu vou conversar agora com vocês sobre o argumento mais simplista usado pelas pessoas contra a teoria da Terra plana. Esse argumento é aquele de que a observação de um barco no mar, se distanciando da costa, quando no horizonte, à medida que ele se afasta, a parte de baixo, ou seja, o casco, começa a desaparecer até que só reste o mastro e, por fim, este também desaparecendo. O inverso dessa teoria também é verdadeira, de que o barco, no horizonte, ao se aproximar da costa, a primeira coisa que aparece é o mastro, depois parte do casco e, por fim, o barco inteiro. Para confirmar o pensamento sobre esta teoria simplista, trago aqui uma entrevista feita pelo programa Pânico ao doutor em física muito conhecido, Dr. Marcelo Gleiser, que, como todos sabem, tem um currículo mais comprido que um rolo de papel higiênico. Assistam a entrevista. A gente pensa o seguinte, né? Quando veio rede social, que era http, que era rede de computadores e tal, aquilo deixou a gente encantado, porque falou, nossa, que coisa bacana, o conhecimento agora pode ser trocado entre as pessoas, o mundo inteiro vai estar conectado. E aí, de repente, eu que sou um cara que tinha que ir na Barça, qualquer assunto, puta, era chato, gente, era uma Barça, assim, era um monte de volume, você tinha que ir lá buscar e ler para entender. E não tinha qualquer coisa, não. Tinha muita coisa. Aí, hoje em dia, você vai no Google e você tem informação boa também. Só que os caras inventaram um negócio de terra plana. E aí eu comecei a assistir a Terra plana. Deixa lá. Aí você já começa a duvidar um pouco da inteligência das pessoas, né? Por que você acha que isso acontece? Onde é que estão? São malucos? Primeiro, a Terra é plana, Marcelo? Claro que não. Óbvio que não. Sabe, um cara chamado Eratóstenes, no século III a.C., já tinha demonstrado que não só a Terra era curva, como dava para calcular o tamanho da Terra em relação ao Sol e à Lua, 2.300 anos atrás. Caraca. Então não é uma coisa que a gente não sabia, né? Esse negócio que na Idade Média achavam que a Terra era plana é uma grande besteira, né? Então para mim, quer dizer, eu não sei se esses caras são sérios ou se eles estão fazendo uma espécie de movimento de resistência anárquica justamente ao controle da informação e que hoje em dia a gente vive, né? Hoje em dia a gente quase não é mais dono da gente, né? Porque quando você entra para comprar alguma coisa na internet, imediatamente você é classificado como essa pessoa gosta disso, então começa a chover anúncio desse teu produto, ou quando você entra num grupo de discussão, eu gosto de caçar, só para dar um exemplo, daqui a 3 interações você vai estar num grupo de extrema direita, radical pra cacete, entendeu? Então existe esse efeito de afunilamento em que as pessoas meio que perdem o poder de quem elas são, ficam meio manipuladas por essa informação toda. E eu acho que esses caras, se eles realmente... Eu tô dando o benefício da dúvida para eles. Sim, muito benefício. Não é possível que um cara no século XXI possa ter uma crença tão idiota de achar que a Terra... A única coisa que a única coisa que você pode... Você vai na praia, entendeu? Você olha pro horizonte, você vê um navio se aproximando lá do horizonte, você vai ver o mastro do navio antes do casco do navio. Portanto, a Terra não é plana. O Galileu já tinha falado isso também em 1600. Ou você pega a sua cabeça assim e faz com a mão, você vai ver o dedo mindinho antes, entendeu? Do que o resto da mão. Então esse negócio não pode ser sério. Então a única coisa que eu posso acreditar é que isso, aliado a outros movimentos mais perigosos que ameaçam a credibilidade da ciência. Porque a Terra plana é engraçado quase, né? Mas antivacina não, porque mata criança. E, aliás, as comunidades ortodoxas lá em Brooklyn tá tendo uma epidemia de sarampo que morreu um monte de gente, dos judeus ortodoxos, resolveram não dar, entendeu? Então, ou o problema do aquecimento global, também, não, os cientistas estão inventando esse negócio. Então, esse tipo de ameaça à credibilidade científica é muito mais sério. E o problema, você falou que no Google você tem as informações boas, mas também tem um monte de besteira. Então, meus amigos e amigas, o que eu quero colocar aqui agora é uma única questão sobre essa afirmação feita pelo Dr. Marcelo Gleiser.
Então, a questão que eu quero propor aqui, e essa questão já foi respondida porque já fizeram esses testes, mas vamos lá. A questão é a seguinte: suponha que eu esteja em pé na areia de uma praia e eu coloco ao meu lado um telescópio na altura do meu olho, um pezinho, e eu vejo à minha frente no mar um veleiro, e esse veleiro começa a navegar se afastando do litoral, cada vez mais, até que ele entra na zona que é chamada o horizonte visual, não é? Nesse ponto, o que acontece? Segundo Marcelo Gleiser, por causa da curvatura da Terra, o casco do navio começa a desaparecer e vai desaparecendo até que, num determinado ponto, você só vê as velas desse veleiro, até que então, até a vela, ou seja, o veleiro inteiro desaparece. Isto é a afirmação feita pelo físico Marcelo Gleiser. Agora, no momento em que este veleiro desapareceu por completo até o mastro, eu ponho o olho de lado no meu telescópio e eu consigo enxergar ainda o navio inteiro. Como que ele pode explicar isso? Porque se a Terra é uma esfera, como ele afirma, então, se esse veleiro desapareceu por completo por causa da curvatura da Terra, evidentemente, eu, ao olhar neste momento pelo telescópio, eu também não poderia ver nada. Mas esse teste já foi feito e as pessoas que fizeram esse teste puderam, através do telescópio, enxergar o navio por completo, de forma que me parece que este doutor Marcelo Gleiser está um pouco equivocado com a ciência dele. E é isso que eu quero deixar aqui registrado, e agora eu vou passar alguns comentários à frente sobre este problema, que me parece que existem alguns fatores envolvidos nisso aí. Em primeiro lugar, perspectiva. Segundo lugar, refração ou reflexão, não sei ao certo, talvez tenha alguma coisa a ver com fata morgana. Eu não sou cientista, não sou físico, não entendo dessas coisas. Mas se há uma coisa que eu não sou, é burro. Eu raciocino. E mesmo que o senhor Marcelo Gleiser conheça a realidade e esteja querendo enganar o público dele, para não comprometer a sua reputação na comunidade científica, isto não impede as pessoas de pensarem com a cabeça, não é? E é o que eu faço. Então eu vou agora apresentar a vocês uma opinião do Olavo de Carvalho e, em seguida, algumas outras opiniões a respeito disso aí. E o interessante é que o senhor Marcelo Gleiser se propusesse a sentar numa mesa redonda com Olavo de Carvalho, com alguns defensores sérios do terraplanismo e outras pessoas competentes, e se submetesse a uma arguição, a um debate, a uma discussão séria a respeito disso, à parte dos deboches e dos cinismos que normalmente essas pessoas fazem para se esquivar do real problema. Então vamos ver a opinião do Carvalho e, em seguida, outros testes que já foram feitos e outras opiniões. Vamos lá. Muito bem. A semana passada eu fiz aqui um experimento que me revelou muito sobre o estado de coisas no Brasil, confirmando coisas que eu já imaginava há muito tempo.
Eu coloquei lá uma notinha dando ciência de um experimento que eu tinha assistido em várias versões, o mesmo experimento, em páginas de terraplanistas, experimento no qual eles negavam o famoso argumento do navio que desaparece no horizonte. Quer dizer, alegado, vamos dizer, prova da esfericidade da Terra é o fato de que o navio no horizonte ele vai desaparecendo, primeiro pela parte de baixo, no fim sobra só a parte do meio para cima do casco e no fim só o mastro, né? E eles fizeram experimento várias vezes, em vários lugares, todos com muito cuidado, especialmente os do site que eles chamam Terra Convexa, né? Fizeram várias vezes, fizeram no Lago Titicaca, no Rio de Janeiro. E o fato é o seguinte, o navio desaparece por efeito de refração, mas com um telescópio você consegue ainda observar que ele está lá, tá certo? E alegar a refração é o contrário, a refração faz desaparecer a parte de baixo. A parte de baixo aparece até em estrada, quando você está vendo o carro longe, some os pneus, depois some metade, né? O sujeito fez também um experimento, ele andando num corredor, o sapato dele vai desaparecendo, e assim por diante, quer dizer, a coisa vai desaparecendo de baixo para cima. Lógico que isso aí é só um dos inumeráveis argumentos que pode ser posto em discussão, não é isso? Então, se existe uma teoria qualquer, você tem inumeráveis argumentos e experimentos em favor dela, bom, você derrubar um deles não quer dizer que a situação está encerrada. E eu coloquei só isso, digo, olha, eu não entendo desse negócio de terra plana, não estudei isso, mas eu vi esse aqui e achei interessante e não achei nenhuma refutação efetiva. Tinha algumas tentativas de refutação, mas todas elas voltavam a usar o mesmo argumento que estava sendo ali discutido. Isso aí não vale, isso aí chama-se, em lógica, chama-se petição de princípio. Quer dizer, você toma como premissa aquilo mesmo que você está querendo demonstrar. É um erro lógico banal. Muita gente mandou, por exemplo, outros então... Bom, vários usavam argumentos clássicos também. Mas esses argumentos não estavam em discussão. Estava em discussão somente este problema do navio no horizonte. Eu falei, bom, vamos ver como é que o pessoal vai reagir a isso. Imediatamente surge uma discussão feroz, pró e contra a terra plana. Eu disse, mas eu não falei nada de terra plana, pô. Eu só falei de um experimento, né? Esse experimento, somado a outros, e a uma infinidade de argumentos, pode levar, vamos dizer, a um argumento em favor da terra plana, tá certo? Mas ele, por si mesmo, ainda não colocou, vamos dizer, a planicidade da Terra em discussão. Então, eu vi o seguinte, no Brasil as pessoas não leem o que está escrito. Isso já dizia o Cláudio Moura Castro, que tinha excelente coluna sobre educação na Veja, e o brasileiro não lê o que está escrito, ele lê aquilo que ele imagina que, no fundo, o autor quis dizer. E aparecia vários caras lá assim dizendo, não, confessa logo que você é terraplanista. Eu disse, mas como que eu vou confessar? Eu não sei se eu sou terraplanista, eu não sei nada a respeito desse assunto. Eu sou total ignorante nisso aqui, eu apenas vi uns vídeos e achei que esses vídeos, no tocante a este ponto do navio que desaparece no horizonte, estava certo e ninguém tinha refutado. Daí aparece um sujeito, dessa vez um terraplanista, dizendo, Olavo diz que a terra plana não pode ser refutada, é irrefutável. Eu falei, não falei nada disso, nem falei terra plana, muito bem que sou irrefutável. Eu falei, quem sou eu para entrar nesse assunto? Eu digo, se vocês querem discutir negócio de terra plana, vocês têm que discutir com os caras que se dedicam a isso, ou a favor ou contra. Dos que estão a favor, tinha lá o J. Martins e o Afonso de Vasconcelos Lopes. Esses entendem mesmo do assunto. E olha, discutir com eles não é fácil. Por isso mesmo, eu não me meto a discutir. Eu só fiquei neste ponto do filminho. O filminho é muito claro ali. Então, daí eu me lembrei o seguinte, eu me lembrei que na Idade Média havia concepções da Terra que misturavam o negócio da Terra esférica e Terra plana. Dizia, não, a Terra é grosseiramente esférica, mas tem pedaços planos. E isso aí desapareceu por volta de 1600 e foi substituído pela ideia da esfera completa, não é isso? Que é justamente o que está em discussão agora. Daí aparece os caras e falam, não, você é uma besta quadrada, porque Eratóstenes já demonstrou isso aí, não sei quando. Eu falei, mas pô, você não sabe nem o nome do cara, você está misturando Eratóstenes com Aristóteles, pô, né? E dá palpite. Daí aparece aquela besta do Felipe Feto, né? Dizendo, olha aqui a refutação, seu asno, e põe aquela foto
da NASA, né? Que é chamado Mármore Azul, né? Essa foto é totalmente fake. A NASA confessou que é fake, ela montou aquilo com pedacinhos de outras fotos. Aquilo não é uma foto da Terra. Ademais, a credibilidade da NASA é mínima. Pessoal, me desculpe ter interrompido aqui neste ponto, mas é porque aqui o Olavo de Carvalho ele vai falar uma coisa muito curiosa e interessante, uma aberração mesmo. Mas eu parei porque na semana passada eu estava conversando via WhatsApp com um amigo e ele me lembrou de um fato que aconteceu há muitos anos atrás e teve uma certa repercussão e tal, e as pessoas parece que viajam na maionese e depois vão esquecendo de tudo, né? Então eu vou colocar aqui em seguida a conversa, o que esse meu amigo me falou, e logo em seguida vocês vão ver o que o Olavo de Carvalho fala sobre esse mesmo assunto. Tá ok? Igualmente, eu vi e ouvi com meus ouvidos e olhos. Ricardo Boechat, o ano devia ser 2003 mais ou menos, era por aí, quando ele era apresentador logo que ele assumiu o Jornal da Band, quando saiu o Carlos Nascimento, dando a seguinte notícia. A NASA informou ter apagado acidentalmente as imagens do pouso na Lua. Alguém gravou por cima do tape, achando que era um material sem valor. E agora a NASA não dispõe mais das imagens do pouso à Lua. Que bonitinho, né? Que coisa linda. Ademais, a credibilidade da NASA é mínima. A NASA já disse que os filmes originais do passeio na Lua foram perdidos porque eles usaram para gravar outras coisas, estavam com falta de fita e gravaram. Você imagina, a NASA com o seu orçamento de trilhões não tinha dinheiro para comprar fita, pegou essa fita preciosa, né? Documenta os caras andando na Terra e usou para gravar não sei o que, sei lá, cena de sexo, não sei qualquer coisa, festinha de aniversário, e sumiu, né? Depois o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, né, foram para a Holanda e deram para o presidente da Holanda uma pedra da Lua, né, um monumento, um negócio de documento histórico. Era falsa, era madeira petrificada. Quer dizer, tem tanta treta na NASA que eu acho melhor não alegar. Não estou negando a autoridade da NASA, mas você não pode tomá-la como um elemento probante e indiscutível. Isso é estupidez. E o pessoal continuou discutindo a Terra plana, e ninguém falava nada do experimento. Quando falava era para xingar o experimento, só xingar. Não, isso é uma besta, o cara usou uma máquina Nikon, não sei o quê, patati, patati. Meu Deus do céu, eu não consegui criar uma discussão sobre o ponto do qual eu estava falando. Criei discussão sobre milhões de coisas, né? Inclusive, eu agora disse alguma coisa sobre a NASA, mas nos posts eu não disse nada contra a NASA. Mas daí os caras já estão discutindo, não, isso é teoria da conspiração contra a NASA. Eu falo, mas eu não falei de NASA nenhum, agora que eu estou falando, pô. Né? Em suma, eu vi o pessoal ter um problema de foco, assim, terrível. Aquele problema assinalado mesmo pelo Cláudio Moura Castro. As pessoas não leem textos, elas adivinham. Todo mundo está lendo assim. Alunos meus que sempre me pareceram alunos sérios, bem inteligentes, fizeram isso, meu Deus do céu. Quer dizer, você quer discutir a Terra plana? Tá bom, você discute a Terra plana, mas vai discutir na sua página do Facebook, né? E vai discutir com as pessoas que estão tratando disso, que estão interessados nisso, né? Eu só dei um exemplo de um vídeo que, por acaso, eu vi e que me pareceu bem difícil de refutar. Na verdade, eu não sei se é possível refutar esse experimento, porque a única maneira de refutá-lo seria fazer um experimento oposto. Mas como fazer? Materialmente, como você vai fazer?
Depois que você já botou o negócio no telescópio, o navio já apareceu inteiro quando ele deveria ter aparecido. Como é que você vai fazer? Vai fazer o navio desaparecer? Eu não sei como refutar isso aí. Eu acho que este argumento dos terraplanistas, este especial, é irrefutável. Agora, a teoria da Terra plana é um negócio enormemente complicado. E tem aquela teoria do domo, que em cima tem as águas, aqui tem a atmosfera está presa dentro do domo. Outro que diz que embaixo tem um volume que tem cercado pela... o Polo Sul, a Antártida, não é um continente, é um muro, etc. Tudo isso, eu não sei nada, eu não estou discutindo nada disso. Para você enfrentar a Terra plana, você vai ter que pegar todos os argumentos deles e discutir um por um. Eu não tenho tempo, nem interesse de fazer, nem capacidade de fazer isso, né? Mas se você está discutindo isso, você não está discutindo comigo, você está discutindo com eles. Agora, você não vai discutir com o Afonso, porque você vai se ferrar. Porque ele sabe muito mais geofísica e astronomia do que todos esses... né? Agora, amigos e amigas, eu deixo aqui um convite para que o senhor Dr. Marcelo Gleiser, com seu extenso currículo, se disponha a esclarecer esta sua aparente nova teoria, porque, ao contrário da afirmação feita por ele, de que os que discordam da ciência ameaçam a sua credibilidade, eu, ao contrário, penso que a ciência é a que ameaça a nossa integridade e inteligência, na medida em que, nos subestimando, se arroga o princípio da infalibilidade papal. Será que o Dr. Marcelo Gleiser é tão infantil a ponto de cometer um erro tão banal? Eu aqui, com este convite para que ele possa se esclarecer, é que lhe dou o benefício da dúvida, esperando que ele tenha apenas tentado se esquivar de maiores comprometimentos de sua reputação e credibilidade junto à comunidade científica, ou que, ao contrário, prove sua teoria para que eu e tantos outros defensores da Terra plana possamos fazer o meia-culpa. Agora, segue outros comentários para quem se interessar por este assunto possa obter mais informações. Muito obrigado a vocês. Another favorite supposed proof of ball earthers is the appearance from an observer on shore of ships' hulls being obfuscated by the water and disappearing from view when sailing away towards the horizon. Their claim is that ships' hulls disappear before their mastheads because the ship is beginning its declination around the convex curvature of the ball earth. Once again, however, their hasty conclusion is drawn from a faulty premise, namely that only on a ball earth can this phenomenon occur. The fact of the matter is that the law of perspective on plane surfaces dictates and necessitates the exact same occurrence. For example, a girl wearing a dress walking away towards the horizon will appear to sink into the earth the farther away she walks. Her feet will disappear from view first, and the distance between the ground and the bottom of her dress will gradually diminish until, after about a half a mile, it seems like her dress is touching the ground as she walks on invisible legs. The same happens with cars speeding away, the axles gradually getting lower and the wheels vanish until it appears as if the car is gliding along its body. Such is the case on plane surfaces. The lowest parts of objects receding from a given point of observation necessarily disappear before the highest. David Wardlaw Scott says, "This law of perspective meets us on every hand and cannot be gainsaid. If, in a straight line, we look at a frozen lake from a certain distance, we shall observe people who appear to be skating on their knees, but if we approach sufficiently near, we shall see them performing graceful motions on their feet. Farther, if we look through a straight tunnel, we shall notice that the roof and the roadway below converge to a point of light at the end. It is the same law which makes the hills sink to the horizon as the observer recedes, which explains how the ship's hull disappears in the offing. I would also remark that when the sea is undisturbed by waves, the hull can be restored to sight by the aid of a good telescope long after it has disappeared from the naked eye, thus proving that the ship had not gone down behind the watery hill of a convex globe, but is still sailing on the level of a plain sea." Not only is the disappearance of ships' hulls explained by the law of perspective, it is proven undeniably true with the aid of a good telescope. If you watch a ship sailing away into the horizon with the naked eye until its hull has completely disappeared from view under the supposed curvature of the earth,
then look through a telescope, you will notice the entire ship quickly zooms back into view, hull and all, proving that the disappearance was caused by the law of perspective and not by a wall of curved water. Samuel Rowbotham says, "On any frozen lake or canal, notably on the Bedford Canal, in the country of Cambridge, in winter and on a clear day, skaters may be observed several miles away, seeming to glide upon limbs without feet, skates and boots quite invisible to the unaided eye, but distinctly visible through a good telescope. But even on the sea, when the water is very calm, if a vessel is observed until it is just hull down, a powerful telescope turned upon it will restore the hull to sight, from which it must be concluded that the lower part of a receding ship disappears through the influence of perspective and not from sinking behind the summit of a convex surface." Ball earthers will often also quip that if the earth were flat, then we could see all over it. But this is, of course, ignorant and inaccurate. If you stand on the beach, a plain or prairie, you will find the horizon extends about 3 to 6 miles around you, depending on the weather and your eyesight. The range of the human eye, our field of vision, is from 110 to 1 degree, and the smallest angle under which an object can still be seen is 1/60th of 1 degree, so that when an object is 3,000 times its own diameter away from an observer, it will cease to be visible. So, for example, the farthest distance at which one can see a 1-inch diameter penny is 3,000 inches, or 250 feet. Therefore, if a ship's hull is 10 feet above the water, it will disappear from the unaided eye at 3,000 times 10 feet, or 6 miles. This has nothing to do with the supposed convexity or curvature of the earth, and everything to do with the common law of perspective. Thomas Winship says, "The horizon of an observer is distant or near according to the greatness or otherwise of his elevation above the surface of the supposed globe. If he stands 24 feet above sea level, he is said to be in the center of a circle which bounds his vision, the radius of which in any direction on a clear day is 6 miles. A local gentleman tells me that he has watched a boat race in New Zealand, seeing the boats all the way out and home, the distance being 9 miles from where he was standing on the beach. I have seen the hull of a steamer with the naked eye at an elevation of not more than 24 feet, at a distance of 12 miles, and in taking observations along the South African coast, have sometimes had an horizon of at least 20 miles at an elevation of 20 feet only. The distance of the horizon, or vanishing point, where the sky appears to touch the earth and sea, is determined largely by the weather, and, when that is clear, by the power of our vision. This is proved by the fact that the telescope will increase the distance of the horizon very greatly and bring objects into view which are entirely beyond the range of vision of the unaided eye. But as no telescope can pierce a segment of water, the legitimate conclusion we are forced to arrive at is that the surface of water is level, and that therefore the shape of the world cannot be globular, and on such a flat or level surface, the greater the elevation of the observer, the longer will his range of vision be, and thus the farther he can see. Samuel Rowbotham says, "On the shore near Waterloo, a few miles to the north of Liverpool, a good telescope was fixed. At an elevation of 6 feet above the water, it was directed to a large steamer just leaving the River Mersey and sailing out to Dublin. Gradually the masthead of the receding vessel came nearer to the horizon, until at length, after more than 4 hours had elapsed, it disappeared. The ordinary rate of sailing of the Dublin steamers was fully 8 miles an hour, so that the vessel would be at least 32 miles distant when the masthead came to the horizon. The 6 feet of elevation of the telescope would require 3 miles to be deducted for convexity, which would leave 29 miles, the square of which, multiplied by 8 inches, gives 560 feet, deducting 80 feet for the height of the main mast, and we find that, according to the doctrine of rotundity, the masthead of the outward-bound steamer should have been 480 feet below the horizon. Many other experiments of this kind have been made upon sea-going steamers, and always with results entirely incompatible with the theory that the earth is a globe."